um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 53 da nossa jornada, dia 22 de fevereiro, e seguindo nosso cronograma, os textos são Êxodo 5, Lucas 8, Jó 22 e 1 Coríntios 9. Vamos refletir sobre quando a obediência parece piorar o cenário, sobre o solo do nosso coração, acusações injustas em meio à dor e sobre viver de maneira disciplinada por amor ao Evangelho. Se esse tempo tem te abençoado, siga o programa, isso ajuda a espalhar a palavra e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Portanto, abra o seu coração, prepare o seu secreto, prepare suas anotações e deixe o Senhor falar ao seu coração. Sem mais delongas, Êxodo capítulo 5. Depois de falarem com o povo, Moisés e Arão vão até Faraó e dizem: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir. Faraó responde com arrogância: quem é o Senhor para que eu obedeça? Eu não o conheço. No mundo antigo, cada nação tinha os seus deuses. Faraó não reconhece o Deus de Israel como autoridade, mas o livro de Êxodo inteiro mostrará exatamente isso. O Senhor revelará quem ele é. Faraó não apenas nega o pedido, ele aumenta a opressão. Vocês estão desocupados. Ele interpreta o desejo de adorar a Deus como preguiça. O sofrimento aumenta depois de Moisés obedecer a Deus. Os capatazes israelitas se desesperam e não culpam a Faraó, culpam Moisés. O libertador passa a ser visto como o problema. E Moisés faz algo muito humano. Ele se volta para Deus e questiona: por que afligiste este povo? Por que me enviaste? E ainda diz: o Senhor não faz nada para livrar este povo? O primeiro passo de obediência não trouxe a libertação imediata, trouxe resistência maior, apesar de Deus já ter avisado Moisés que isso aconteceria. Antes da libertação, há intensificação da oposição. A luz confronta as trevas e as trevas reagem. Moisés não abandona o chamado, ele leva sua frustração para Deus. Isso é importante. Dúvida não é rebeldia, quando é levada para a presença. Quando o cenário piora, depois da obediência, não significa que Deus não falou, significa que a batalha começou. E o Deus que prometeu ainda está no controle do processo. Partindo para Lucas capítulo 8, o capítulo começa com algo que historicamente é muito significativo. Lucas registra que mulheres acompanhavam Jesus e sustentavam o ministério com seus próprios recursos. Maria Madalena, Joana, Susana, muitas outras. Mulheres não tinham posição pública de destaque religioso naquela época. Rabinos geralmente não tinham discípulas formais. O fato de Lucas registrar isso mostra que o ministério de Jesus incluía mulheres como seguidoras ativas e apoiadoras. Isso não era comum na cultura da época. Então Jesus começa a dizer uma parábola e ele fala sobre 4 tipos de solo. Ele mesmo explica: os que caíram à beira do caminho, um coração endurecido. O solo rochoso, de pedras, era emoção, mas não tinha raiz. Em meio aos espinhos, preocupações, riqueza e prazeres que sufocavam a palavra. E a boa terra representa aquele que ouve, retém e frutifica. O foco da parábola é demonstrar o coração. A parte entre os espinhos é especialmente atual. As preocupações, as riquezas, os prazeres sufocam. Não é uma rejeição direta da palavra, mas distração. O texto diz que o fruto não consegue amadurecer. Jesus explica que fala por parábolas para revelar para aqueles que querem ouvir. E a parábola por si só esconde de quem já decidiu endurecer o coração. A seguir, quando dizem que sua mãe e irmãos estão lá fora, Jesus responde:
minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e praticam. Ele redefine o pertencimento espiritual. Família no reino é formada por aqueles que obedecem. Como eu sempre digo para vocês, vejam cada detalhe desse capítulo no seu secreto. O Espírito Santo tem revelações apenas para vocês, individualmente. Então, vejam cada detalhe deste capítulo. E bem no finzinho desse capítulo, a gente vê um contraste. Uma menina de 12 anos morre. Uma mulher sofre há 12 anos. Uma no começo da vida, outra sem qualidade de vida. Ambas encontram Jesus no mesmo dia. A mulher toca na borda do manto de Jesus. No meio da multidão, muitos apertam Jesus, mas só uma toca com fé. E Jesus reconhece: alguém me tocou. Ele chama a mulher de filha. Ele não restaura apenas a saúde, a enfermidade, mas ele restaura também a identidade daquela mulher. Depois, na casa de Jairo, ele toma a menina pela mão e ele diz: levante-se. Já vimos outras vezes sobre essa história e como Jesus entra no quarto apenas com quem tem fé para que a cura acontecesse. Ao ser curada, Jesus pede para dar comida à menina. É simples, é humano, é carinhoso. Sim, Jesus ele é firme, mas ele é profundamente compassivo. Ele não apenas cura, ele restaura. E ainda hoje ele pergunta para nós: como está o solo do seu coração? Vamos para Jó, capítulo 22. Aqui temos a terceira e a última, graças a Deus, fala dos amigos. Começando pelo amigo Elifaz. E olha, tem que ter muita paciência de Jó mesmo com esses amigos. Em Jó, capítulo 22, Elifaz deixa de insinuar e começa a acusar diretamente. Ele afirma que o sofrimento de Jó só pode ser consequência de pecados graves. E ele começa a inventar acusações. Ele diz: você explorou pobres, negou água ao sedento, oprimiu viúvas e órfãos. O problema é que nada disso aconteceu. O livro não relata essas coisas. E o próprio prólogo, a pessoa que escreve o livro de Jó, afirma que ele era íntegro. Aqui vemos algo sério. Quando alguém está preso a uma teoria rígida, pode começar a distorcer fatos para que a teoria continue fazendo sentido. Este amigo não tem provas, ele tem um sistema teológico. Depois das acusações, ele termina com algo que, isoladamente, é bonito. Ele diz: reconcilie-se com Deus, aceite a instrução, lance fora o ouro, então o Todo-Poderoso será o seu ouro. Esse trecho final é teologicamente verdadeiro. Reconciliação com Deus traz restauração. Mas este amigo pressupõe que Jó está afastado de Deus. Jó capítulo 22 nos alerta a algo muito real e atual. Conselho sem escuta é acusação. Teologia sem compaixão é peso. Por isso, ao ler Jó, precisamos sempre lembrar: o livro não é apenas sobre sofrimento, é sobre confiar em Deus quando explicações humanas falham. E para finalizar o dia de hoje, 1 Coríntios 9. Paulo começa defendendo o seu apostolado. Não vi eu Jesus? Eu também não sou um apóstolo? Ele havia tido o encontro com Cristo lá em Atos 9, nós vimos. E a própria igreja de Corinto era prova viva do seu ministério. Vocês são o selo do meu apostolado, Paulo diz neste capítulo. Ou seja, a transformação de cada um de vocês confirma o meu chamado. Então ele começa a falar sobre sustento. E ele pergunta: quem vai à guerra às próprias custas? Quem planta e não come do fruto? Quem cuida do rebanho e não bebe do leite? Ele está dizendo: quem trabalha tem direito ao sustento. Jesus mesmo ensinou que quem prega o evangelho pode viver do evangelho, tem o direito de viver do evangelho. Paulo tinha esse direito, mas escolheu abrir mão dele.
Ele não quis criar nenhum obstáculo ao evangelho. Ele não queria que alguém pensasse que pregava por interesse financeiro. Então ele diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Para ele, pregar não era carreira, era chamado, era resposta. E a sua recompensa era fazer isso gratuitamente. Depois vem uma das partes mais profundas, quando ele começa a dizer: sendo livre, eu me fiz escravo de todos. Ele não compromete o evangelho, mas ele adapta a sua postura cultural para alcançar pessoas, aos judeus como judeu, aos gentios como gentil, aos fracos como fraco. O objetivo? Salvar alguns. Ele não mudava seus princípios nesses cenários, mas tentava de alguma maneira identificar-se com cada um deles em amor. O capítulo termina com a metáfora do atleta. Corram de tal maneira que ganhem um prêmio. Disciplina, autocontrole, foco. Os atletas correm por uma coroa perecível, nós por uma incorruptível. A nossa coroa eterna não pode ser corrompida. Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele fala de autodisciplina espiritual. Não é autopunição, é domínio próprio, para que depois de pregar aos outros, ele mesmo não venha a ser desqualificado. Isso me lembrou de uma cena aqui em casa. A gente está gravando com vocês, né, esses áudios, e eu não posso falhar, eu tenho que ter essa disciplina e às vezes o dia vira de ponta cabeça. E ontem foi um dos dias que eu tive que me acordar umas 3 vezes, negar o sono umas 3 vezes, para eu conseguir finalizar o áudio do dia e colocar aqui para vocês. É uma autodisciplina espiritual não por autopunição, mas por domínio próprio. E fazer algo por saber que deseja fazer e que isso agrada o coração de Deus, mas acima de tudo, que ajuda outras pessoas também a terem o seu tempo com Deus. Isso é um privilégio para quem consegue, de alguma maneira, se entregar a mais ao Senhor. Não por peso ou para compensar algo, mas por amor a Ele. E é tão gostoso fazer isso, é tão natural, Ele fortalece tanto que possamos seguir assim dentro de tudo aquilo que Ele pede para nós. Amém? Querido Deus, obrigada, Pai, por este tempo, pela palavra de hoje. Obrigada porque o Senhor responde, o Senhor faz, o Senhor nos sustenta. Eu oro para que o Senhor envie os teus anjos sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esses áudios. Envie anjos ministradores, envie experiências com teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Sela-os com a tua palavra, sela cada um, Deus, com teu Espírito Santo. Nós te amamos, te louvamos e pedimos que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 44 da nossa jornada.